E essas horas que não te satisfaz. E você nem troca o pijama, prefere estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa, eu aqui à toa. Eu já não sei o que faço, mas não tenho remédio pra livrar-me deste tédio. Isso vai soar cruel, mas precisa ser dito. Nunca tivemos tantas crianças estimuladas e tão pouco realmente vivas e vivenciando a vida. Se seu filho se entedia com tudo e não lhe falta nada, só lhe falta interesse, posso te dizer, este vídeo é para você. Ninguém quer falar, então eu vou falar. Antes de você fechar esse vídeo, eu preciso deixar claro, isso não é um ataque, é um alerta. E o que você está vendo com o seu filho não é preguiça nem desinteresse, é excesso de estímulo. É uma mente que foi treinada para estímulos constantes e agora não sabe mais descansar, não sabe mais desejar. Se você é pai, mãe, educador, fica comigo até o final. E se você só está entediado, então esse vídeo também é para você. Mas antes de continuar, vamos chamar a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Keller Damasceno. Eu sou psicanalista, fundadora da clínica Mindfluer, que atende exclusivamente online. Sou especialista em sexo, sexualidade e identidade de gênero e atuo diretamente com análise de trauma e abuso sexual. Bora pro vídeo? Isso vai soar cruel, mas precisa ser dito. Nunca houve tantas crianças e adolescentes entediados num mundo tão estimulado. E isso não é coincidência, é consequência. Hoje, o tédio não é mais uma pausa. Ele virou um sintoma de excesso de velocidade, de ausência de corpo. Para você entender o tédio juvenil, infantil e adulto, a gente precisa olhar para as quatro últimas gerações. Não para julgar, mas para compreender, porque o psiquismo humano é moldado pelo ambiente. E a tecnologia não é só uma ferramenta, ela também é um ambiente virtual, mas que mexe diretamente com o psicológico. Pessoas que cresceram entre 1965 e 1980, eles tiveram uma infância puramente analógica. Então, era brincadeira de rua, o corpo em total movimento, né? O tédio existia, claro que existia, mas ele não era um problema. Quando uma criança se dizia entediada, ela logo inventava uma brincadeira, criava alguma coisa, corria para rua de trás, dizia: mãe, estou indo lá na porta da escola, e organizava toda aquela sensação de tédio dentro dela. O tédio era só uma passagem, um pequeno momento, não um abismo em que ele se jogaria, mas um momento em que ele parava e sentia falta daquele movimento. Na adolescência, o tempo era mais lento, a espera fazia parte da vida. Quem nasceu nessa época sabe que para se comunicar com um amigo longe, tinha que mandar uma carta, a carta demorava, a pessoa tinha que ler, tinha que escrever a resposta, e aí demorava novamente a resposta. Então, as coisas não aconteciam instantaneamente, né? Como eu disse, a espera fazia parte da vida.
na vida adulta, o tédio sinalizava estagnação. Muitas vezes motivado por mudanças. Psicologicamente, o desejo tinha tempo de nascer. Já para quem nasceu de 1981 até 1996, e nós ainda estamos falando do século passado, eles viveram uma transição. Tiveram uma infância analógica, mas uma adolescência inicialmente digital, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, poderia já ter nascido numa infância mais digital, né? Mas muito menos acessível. Aqui, neste caso, o tédio, ele começa a mudar. Ele já incomoda um pouco mais, ele já exige uma distração mais fácil, né? Por causa das TVs, dos programas, dos filmes. Existe uma fuga, né? E mais ainda, há uma estrutura psíquica. Essa geração começa a se perguntar: é só isso? Surge o tédio existencial, a busca por propósito, por significado. O vazio aparece, mas ainda pode ser atravessado. O desejo sofre um pouquinho, mas não colapsa. Aí nós temos a geração Z, né? Nascidos a partir de 1997, finalzinho do século passado. Esses já são nativos digitais. Essa geração não aprendeu a esperar. Os estímulos são sempre disponíveis. Aqui, o tédio deixa de ser uma pequena pausa e vira uma queda abrupta de estímulos. Quando não há tela, vem a irritação, a apatia, a ansiedade. Com isso, não é fraqueza, é um condicionamento. O cérebro foi treinado para a alternância rápida. O desejo não se sustenta, o prazer é curto e o cansaço vem cedo. Já a geração alfa, que é essa geração dessas crianças que nasceram depois de 2010, filhos da inteligência artificial, da automação, da hiperinteratividade, né? Joguinhos interativos, online, relacionamento online. É um momento de mudança onde tudo é tudo muito rápido. Se eu quero falar com alguém do outro lado do mundo, eu uso o WhatsApp. Eu posso ver através do vídeo, eu me pergunto alguma coisa e logo procuro a resposta. É Google, é ChatGPT, inteligência artificial para todo lado. Aqui, o desafio ele é mais profundo. O estímulo começa já no berço. E o silêncio quase não existe, né? Quando o estímulo some, a criança não sabe o que fazer consigo mesma. A criança não coexiste sozinha, mas também não interage, não inventa, não sustenta, não espera. O tédio aqui, ele é um incômodo, ele é uma angústia. Psicologicamente, o risco não é só apatia, é empobrecimento simbólico. E isso afeta a criatividade. Profundamente, o emocional é profundamente atingido, neste caso. Todas as gerações, ela tem o tédio em comum. A adolescência, o final da infância, a adolescência, ele tende a ter esse tédio. Acontece que, hoje em dia, o tédio vem mais próximo do começo, do princípio da infância, né? E um pouco mais profundo. Apesar de todas essas diferenças dessas 4 últimas gerações que foram citadas aqui, a conexão é o pertencimento ao sentido. Todos nós, de qualquer uma dessas 4 gerações, nós precisamos de conexão e precisamos de sentido. O problema
aqui não é tecnologia. Nós estamos usando a tecnologia. A tecnologia, ela vem para nos auxiliar, né? E o problema nunca foi, não é, nunca foi e jamais será a tecnologia. O problema é o mau uso da tecnologia. Esse mau uso, ele permite que a pessoa pare de sentir, pare de perceber o sentimento, não queira mais esperar e não saiba mais lidar com o vazio. Quando o vazio não é tolerado, o desejo não se forma. E a mente cobra isso. Cobra isso e faz muita diferença no corpo, na mente, nas relações. O tédio, aqui, na verdade, ele não é o vilão. Ele é um mensageiro. Quando você ouve uma criança, um adolescente ou um jovem adulto dizer: nossa, que tédio, você tem que perceber como é que ele lida com esse sentimento, com esse tédio. Hoje o tédio, ele tá gritando, como eu disse, muito mais cedo. Crianças que na minha época corria pelas ruas e a mãe tinha que chamar: vem comer, vem jantar, vem tomar banho, é hora de ir pra escola. E ele dizia: ah, mãe, só mais um pouquinho. Não existe mais. Hoje essas crianças estão trancadas no quarto, com a televisão ligada, conversando no celular, jogando no videogame, mexendo no computador. É muito estímulo. Como que a gente pode acabar com esse novo tédio? Talvez a pergunta aqui seja outra. Que tipo de humano que nós estamos formando quando ensinamos que toda pausa precisa ser preenchido? Na realidade, o ócio, ele é muito bem-vindo. Inclusive, nas épocas antigas, né, Grécia Antiga, era muito importante. O ócio era um momento muito importante. Em cidades do interior do Brasil ainda há essa importância, ainda há a sesta da tarde, ainda há o momento do almoço em que toda a cidade para, o comércio para, todo mundo fecha, para ter esse momento de ócio. Mas quando nós não damos importância para esse ócio produtivo, esse ócio onde nós estamos olhando para nós estamos ensinando o que para esses jovens? Aqui no canal Corpo Consciência, a gente não demoniza o presente, bem pelo contrário. O presente é a nossa vida. Nós vivemos no presente e esse é o nosso mundo. A gente responsabiliza o agora. O porquê que estamos aqui agora, nesse momento. Presente. E com pessoas presentes. Não dá mais para fingir que tudo é online, que tudo é virtual. Sentir, pegar, sentir gosto, sentir cheiro, tocar, são estímulos necessários para o crescimento e para o desenvolvimento do caráter, para o desenvolvimento do gênio. E é muito necessário ainda para a vida. E isso não está acontecendo. Nunca houve tantas crianças e adolescentes entediados num mundo tão cheio de estímulo. E isso não é coincidência, isso é consequência. Hoje o tédio não é mais uma pausa, ele virou um sintoma. Um sintoma de excesso, um sintoma de velocidade, um sintoma de estímulos, um sintoma de ausência da presença, a ausência de corpo. Para entender o tédio infantil, juvenil e até adulto, a gente precisa olhar para todas essas gerações. O que deu certo e o que deu errado. Não para julgar, porque o psiquismo humano, ele é moldado para ser vivido em ambientes. E talvez no ambiente virtual falte
um pouco dessa presença. Nos aproxima tanto, mas também nos afasta, de certa forma. A tecnologia, ela é uma ferramenta, e é uma ferramenta ótima, que tem que ser usada mesmo. Ela também é um ambiente que molda a forma psicológica de que, quando não há tela, vem a irritação, a apatia. Nada mais prende por muito tempo. Existe uma necessidade, uma velocidade muito grande. Nada anima por muito tempo. Não existe uma fixação. Não se fixa como se fixava quando a gente lia o gibi, o livro, ou tinha que esperar o nosso desenho preferido passar só naquele horário, naquele dia. Isso não precisa necessariamente ser uma fraqueza. Basta o condicionamento. Basta a importância de a gente saber que podemos chegar até o fim de algo que talvez demore um pouco mais do que nós gostaríamos. Não precisa ser tudo muito rápido, ser tudo muito expresso. Eu acho que a palavra é isso. Tudo é muito expresso. E o cérebro, ele foi treinado para alternância. E essa recompensa rápida e constante não sustenta os desejos. Não dá tempo de você se perder no desejo, na saudade, na vontade. Esses prazeres, eles se tornam curtos. O cansaço, ele aparece muito cedo. Esses filhos da inteligência artificial, da automação, aqui, eles dão um estímulo, um desafio, a palavra é desafio, profundo aos seus pais e educadores. O estímulo, ele começa do berço. Então, tocar mais, estar mais tempo, olhar mais, brincar mais, interagir, seria uma saída que tira a pessoa um pouco do virtual e da tela para a realidade. E talvez essa alternância é que seja o equilíbrio. O equilíbrio regulador da emoção. Deixaríamos a empatia ou um proporcionamento simbólico. Hoje é muito simples você falar com o filho dizer o que é, eu não estou entendendo, né? Antigamente não. Antigamente o pai olhava pra gente com uma carinha mais brava e nós sabíamos, em casa vai ter problema. Mas agora nós olhamos com cara feia, fazemos bico, barulho e a criança não entende, né? Porque vive nesse virtual e talvez não tenha tanto estímulo para estar reconhecendo as emoções, né? Não inventam brincadeiras, não procura brinquedos, né? Tudo é muito virtual, então eu faço o meu avatar perfeito. O meu avatar tem a cor que eu quero, o cabelo que eu quero, a boca que eu quero. E o meu jogo, eu faço a minha casa, eu faço a minha rua, eu faço a minha vila. É tudo tão perfeito, é tudo tão meu, que quando eu vou para o mundo onde não é tudo tão meu, é seu, é nosso, isso gere, talvez, com certeza, um endurecimento emocional e um empobrecimento funcional, uma desconexão do sentir, né? E no caso dos adultos dessa era e dos futuros adultos, pode vir a surgir pessoas divididas, né? Com duplo sentido. Elas querem prazer, querem realização, mas foram educadas para desempenho, comparação, aceleração. Aí o tédio, ele vem com aquela aparência de crise existencial, né? Isso tudo não era para ser assim. Quando adulto, as pessoas sofrem muito, porque nem tudo é do jeito, como e da hora que nós queremos. Mas também é possível buscar ajuda para esses adultos, né? E esses jovens ainda têm tempo de pararem de se cansar rápido, parar de perder o interesse,
pararem com essa alternância excessiva de sentir tudo e nada ao mesmo tempo. E se dar um momento para pausa, para desligamento de toda essa velocidade, de toda essa rapidez virtual e focar no construir, no fazer. Quantas vezes para a gente brincar de um carrinho de rolemã, a gente tinha que criar o nosso próprio carrinho, né? Então, não se pedia pela Shopee, Mercado Livre e chegava rapidamente pelo correio. E a gente ainda quer entregas expressas, não é mesmo? Falta de ambição, dificuldade de sustentar desejo. A psicanálise, ela lê isso como uma falha na construção do tempo. Aquele tempo verdadeiro, sabe? As 24 horas. Não um tempo preso na tela onde se passa tão rápido que dias e noites se passa trancado no mesmo lugar fazendo coisas virtuais. A geração alfa, ela ainda está em formação. Esses pequenos que nasceram a partir de 2010, eles podem ainda tornar-se adultos criativos, integrados, conscientes, adultos independentes, estimulados, tolerantes. O que nós precisamos fazer é nós, adultos, estarmos mais presentes, oferecermos muito mais, um pouco do agora para eles. A psicanálise, ela aconselha mais tela, menos tela? Não sei se é esse o jogo. A psicanálise, ela aconselha devolver o tédio para o lugar certo. Que o tédio seja, para estes jovens, um espaço de elaboração. Não uma falha a ser brevemente e rapidamente corrigida. Ensinar as crianças a estar consigo mesmo, antes de tentar distraí-la a todo preço e prendê-los no vazio. Vamos recolocar o corpo dessas crianças no centro. O desejo dessas crianças, dessas pessoas, destes jovens, elas nascem no corpo e não na tela. E muitas vezes no corpo do outro. Porque o outro na tela, ele passa a ser apenas mais um avatar. E não uma alma, um espírito, um ser. Restituir o tempo psíquico, nem tudo precisa ser imediato. O desejo, ele necessita de espera. Assumir responsabilidades não é sobre controlar o seu filho, é sobre sustentar a presença dele na vida real. Nós podemos e devemos tirá-los um pouco do que é virtual e colocar na vida real. Uma roupa para se lavar precisa ser lavada, ainda que tenha uma máquina. Então, coloque a roupa na máquina, dependendo da idade, da responsabilidade. Uma louça na pia, ela tem que ser lavada, então coloque a louça na pia. Um alimento, para chegar no seu prato, ele precisa ser feito. Preciso de ajuda na cozinha. Esses momentos, eles serão momentos de elaboração incríveis e que sustentará o modo de relação quando mais tarde ele precisar se relacionar com uma esposa, com um filho, com um parente, com um sogro, com uma sogra. Eles vão sustentar essa presença sem precisar fugir para a caverna, como é tão comum hoje entre os jovens. A psicanálise, ela é clara. Criança, ela precisa de estrutura. Criança precisa de regra. Precisa de regulação. Para quando ela for adulta, não ser um adulto que terceiriza atenção, que terceiriza presença, que terceiriza afeto. Criança, ela paga um preço muito alto pelo distanciamento. E o tédio infantil não é um erro da criança, é um sintoma do ambiente. Se a sua criança, se você é criança e está se sentindo entediado, se você é pai, mãe, cuidador, ou está próximo de uma criança que está se sentindo entediado, saiba que esse é um sintoma do ambiente que essa criança vive. Agora, para fechar, eu gostaria de falar
que aqui a gente não fala sobre culpa, mas sobre responsabilidade. Porque educar não é distrair. Educar não é entreter. Educar não é anestesiar. Às vezes estamos tão cansados para educar. E saibamos que educar exige trabalho e intencionalidade. Educar é sustentar o vazio até que algo vivo apareça dentro dele. E isso exige coragem. Bom, se você gostou deste vídeo, deste tema, curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Somos um canal novo, precisamos muito de você. E se você tem algum tema que você gostaria que fosse falado no foco da linguagem psicanalítica, no foco da linguagem humana, científica, biológica, coloque aí a sua dúvida no chat. Nós gostaríamos muito de fazer um vídeo sustentando um tema seu. Isso seria muito importante para nós. Deixe nos comentários a sua dúvida e eu ficarei muito, muito feliz em fazer um conteúdo especialmente para você com o seu tema. Então, até a próxima!